Conversa agora é com a deputada Célia Jordão, que foi denominada pelo nosso presidente Robson Carneiro como a embaixadora da economia azul no estado do Rio de Janeiro e com toda a propriedade, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa referência do presidente Robson Carneiro a respeito do seu trabalho em favor da economia azul. Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de parabenizar a iniciativa do presidente Robson Carneiro, presidente do Sebrae RJ e também da FACERJ, que vem fazendo um trabalho brilhante, não apenas no nosso estado do Rio de Janeiro, na promoção dessa política pública tão fundamental para um estado que tem um litoral riquíssimo e belo, como é o nosso estado do Rio. O presidente Robson criou o selo azul pela FACERJ com parceiros importantes como a Uniswan, com apoio de vários outros parceiros que aqui estão no Conecta Angra também. E ele tem sido também um grande promotor dessa política que foi implementada no nosso estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado brasileiro a estabelecer a economia do mar como política pública de desenvolvimento econômico dessas atividades que são relacionadas ao mar. E eu fico muito feliz de ter trazido esse tema para dentro da Assembleia Legislativa. Eu que sou aqui de Angra dos Reis, que é uma cidade que tem tudo a ver com a economia do mar. Tem indústria naval, tem marina, tem uma pesca muito forte, tem porto, tem turismo náutico, turismo de cruzeiro, esporte aquático, enfim, nós temos diversas atividades relacionadas diretamente ao mar e também aquelas que acabam se desenvolvendo também a partir dessas atividades principais, formando então uma cadeia produtiva muito forte na Costa Verde, em especial aqui em Angra dos Reis e todo o estado do Rio de Janeiro. E a minha intenção é ver o nosso estado do Rio de Janeiro cada vez mais fortalecido dentro desse eixo econômico, que para nós é fundamental na geração de empregos, na geração de renda. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma dependência muito grande dos royalties do petróleo. A indústria de óleo e gás, sem sombra de dúvidas, é uma indústria muito grandiosa, forte economicamente e que tem aí a indústria naval diretamente ligada a ela, mas nós também precisamos desenvolver outros eixos da nossa economia, gerando emprego, gerando renda. E o Sebrae RJ ele tem um papel muito fundamental. Eu estava conversando com o Robson, aqui em Angra dos Reis o Sebrae ele já foi implementado há mais de 30 anos e vem fazendo um papel não apenas da capacitação das pessoas, dos pequenos empreendedores, mas também fomentando a economia. Então, o Robson, ele se tornou um grande amigo e acabou que me nominou como a embaixadora da economia azul do nosso estado do Rio de Janeiro, a partir de um trabalho que eu venho fazendo na construção legislativa na Assembleia. Porque, na realidade, quando nós construímos leis voltadas para o setor, o que nós queremos é dar segurança jurídica aos nossos empreendedores, para que eles possam ter tranquilidade e estabelecer os seus negócios. Pois é. E o estado do Rio de Janeiro, pela sua atuação, ele se torna na dianteira com relação ao arcabouço legal para garantir as atividades ligadas ao mar, não é isso? Exatamente. Num dos painéis, inclusive, o professor Joilson, que é da Universidade Rural e trabalha muito bem dentro desse tema, inclusive ressaltou essa questão. Nós não temos nacionalmente uma construção legislativa como tem o estado do Rio de Janeiro. E outros estados brasileiros, a exemplo da Bahia, vem inclusive replicando aquilo que nós temos aqui enquanto legislação lá também, para que eles possam ter toda essa regulamentação no estado da Bahia. Então eu fico muito feliz de que o nosso estado do Rio de Janeiro ele se tornou um estado na vanguarda dessa política pública tão fundamental para a economia, que é a economia do mar. Então, depois de outras participações suas em outras edições do Conecta,
Agora a senhora recebe o Conecta na sua casa, ou seja, na sua cidade. Qual é o sentimento de ter o Conecta num ambiente tão propício para a discussão da economia do mar, sendo a cidade de Angra dos Reis umbilicalmente ligada ao ecossistema marinho? Bom, em primeiro lugar, assim, o meu sentimento é de muita alegria, é um sentimento de ver a coisa avançar, não é? E o Robson foi quem abraçou essa ideia, junto com o Essiomar, que também é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na nossa cidade de Angra dos Reis, o Wagner Junqueira, que é o secretário de Indústria e Economia do Mar aqui também na nossa cidade, em Angra dos Reis. E a ideia foi justamente de estar formando esse ecossistema, trazendo todos esses empreendedores para esse ambiente de negócios, para que um possa conhecer aquilo que o outro faz, né, e se tornarem parceiros e, com isso, fortalecendo ainda mais, né, os seus empreendimentos. E isso nós vimos, inclusive, na fala do representante da Bunker One, né, que tem uma empresa que opera para além de águas abrigadas na Baía de Sepetiba, mas que também tem o desejo de trazer aí uma extensão dos seus negócios para a nossa cidade, já em água, para que eles possam trabalhar em águas abrigadas. Então, isso a gente fica feliz, que eu acho que a gente sai daqui, não é, com uma economia mais fortalecida, com mais parceiros, com mais pessoas desejando empreender dentro da economia do mar. Eu devo entender que, assim como o governo do estado, através de diversos órgãos, através de diversas secretarias, abraçou a ideia da economia do mar, o mesmo acontece em nível municipal, não é isso? O mesmo acontece em nível municipal aqui em Angra dos Reis, e a gente vê que outros municípios também, né, do nosso estado do Rio vêm abraçando essa ideia da economia do mar e implementando também coordenadorias, superintendências, secretarias, a exemplo aí de Cabo Frio, de Maricá, né? A gente percebe que isso aí cada vez mais se torna robusto aí no nosso estado. Mas, deputada, eu sei que a senhora já levou esse debate para uma instância nacional, num encontro não tão longínquo assim, com o nosso vice-presidente e ministro de Estado e do Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin. Nós tivemos a felicidade de fazer uma agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Na ocasião ele era o presidente em exercício. Eu fui acompanhada, né, de diversos representantes, inclusive da Marinha do Brasil, da Engeprom, do Sinaval, justamente para estar falando da importância que tem a indústria naval brasileira e a retomada dessa indústria para que nós possamos crescer e oferecer mais empregos para esse trabalhador que ficou fora do mercado muitos anos, né, com a queda da indústria naval. E hoje a gente vê, né, a Transpetro lançando editais de contratação para contratação de navios de apoio, né, embarcações de apoio, a Petrobras também com os leilões de novas plataformas, o plano de negócios de descomissionamento, de desmantelamento. Então, isso tudo impacta positivamente, né, esse movimento impacta positivamente a indústria naval fluminense, que é o que a gente deseja, a gente, né, a farinha é pouco, nosso pirão primeiro, né? Mas também a indústria naval brasileira. Dessa forma, Angra dos Reis se consolida como uma referência nacional e eu diria até internacional para as questões da economia do mar? Olha, nós desejamos que assim o seja, mas a gente também tem países, né, outros países que já estão um pouco mais avançados na implementação da economia azul, né, da economia do mar, e cada país ele adota uma terminologia. Mas nós estamos no caminho certo, nós estamos avançando e crescendo, né? É isso que a gente vê nesse Conecta Angra aqui no dia de hoje. Parabéns pelo trabalho, secretário.